dia para você, uma excelente segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nesta segunda a nossa lição tem como título A Imagem. Nós sabemos que ali, enquanto Jesus começou o seu ministério pregando às pessoas, haviam ali alguns grupos que se dedicavam exclusivamente a acabar com a raça de Jesus. Eles queriam pegar Jesus no pulo. Então, essa galerinha sempre ficava ali perto de onde Jesus estava pregando. Para quê? Para ouvir, mas não para aprender os seus ensinos e colocar em prática. Para ficar assim, ó, saiu uma vírgula do lugar, agora a gente tem um argumento contra ele. Qualquer coisinha que Jesus falasse, até o modo de piscar, era motivo para esse povo falar mal dele. Então, esses grupos que eram contra Jesus, eles sempre estavam perto, mas nunca com o propósito de melhorar, nunca com o propósito de aprender, e sim de acabar com a raça de Jesus. E alguns desses grupos, lá em Mateus 22, podem ser retratados, que são os fariseus, os herodianos e saduceus. Só que essa galera, eles não vinham com pergunta besta. Eles eram muito inteligentes. Eles eram muito estudados. Então, eles vinham com perguntas bem tecnicamente elaboradas, a fim de fazer o quê? Colocar Jesus ali numa enrascada. Então, se Jesus respondesse para cá, ele estava lascado. E se ele respondesse para cá, estava lascado. Então, a sabedoria de Jesus tinha que ser muito grande, assim como a gente sabe que era, porque a gente viu ali na Bíblia, né, diversas vezes ele saindo dessas perguntas muito bem, porque esses caras, eles viviam para isso, para derrubar Jesus. E as perguntas mais escolhidas, né, por eles, os temas que eles mais selecionavam ali para botar Jesus nas enrascadas eram política, casamento e teologia. Por quê? Vamos primeiro entender quem eram esses três grupinhos. Primeiro, os fariseus. Os fariseus, eles eram judeus. Só que eles eram um grupo seleto, assim, extremamente santos, rigorosos, que aplicavam a lei, que eram extremamente certos da Bíblia. Então, eles queriam pegar Jesus com argumentos que fossem contra a palavra. Então, eles estavam sempre ali em assuntos que, caso Jesus falasse algo contra as escrituras, eles tinham um argumento para colocar Jesus ali numa encurralada, né? Depois a gente tinha os saduceus, que era ali a elite rica, que estava disposto a aliar com Roma. Então, era uma galera que eles tinham muito interesse político. Assim como também os herodianos, que a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que eles serviam, né, apoiavam Herodes e, tecnicamente, se eles apoiavam Herodes, eles serviam a Roma. Então, os saduceus herodianos eram muito aqui na questão política e os fariseus na questão religiosa. Então, eles eram muito rivais, porque os judeus queriam ter poder tanto quanto Roma, e Roma era contra eles porque não queria, né, que eles tivessem poder. Então, eles eram grupos rivais. Só que para colocar Jesus nas enrascadas, eles se juntavam. Essa galera, eles eram terríveis. Aí eles se uniam, né, esses grupinhos, para chegar lá em Jesus e falar, ó, agora a gente vai colocar ele numa que ele não vai conseguir sair. E foi aí que eles se juntaram para perguntar para Jesus sobre a questão do pagamento dos impostos na época. Porque os judeus eram totalmente contra o pagamento de impostos, tendo em vista que eram impostos exorbitantes. Então, eles eram contra pagar o imposto ao governo, porque o governo roubava muito dinheiro deles. Já o povo ali, os herodianos e os saduceus, claro que eles eram favoráveis, né, a Roma, então eles eram favoráveis aos impostos, mas eles queriam pegar Jesus no pulo falando contra os impostos. Então, o que eles queriam ouvir? Os fariseus queriam que Jesus falasse o quê? Vocês têm que pagar impostos, porque eles iam usar isso contra Jesus. Enquanto isso, os saduceus e os herodianos queriam que Jesus falasse, não tem que pagar imposto, porque aí saiu dali direto pro palácio lá, né, pra
acabar com a vida de Jesus, prender ele. E então ali Jesus, com muita sabedoria, ele responde a essas acusações e fala para eles: dai a César o que é de César. Ou seja, respeite o país onde você está. Respeite as autoridades locais. Você pode não concordar com a forma qual o dinheiro é utilizado, mas você precisa entender que precisa haver esse cuidado e esse respeito com a questão da autoridade política. Porque, por mais que a gente não concorde com muitas coisas que acontecem no nosso país e no mundo, a gente precisa entender que nós estamos debaixo de um poder. E nós precisamos respeitá-lo. As tentativas de enfraquecer a credibilidade de Jesus, atraindo ele para disputas políticas, só fortaleciam a imagem de Jesus perante o povo. Todos podiam ver que ele era capaz de lidar com as perguntas mais difíceis. E Mateus 22 revela a sabedoria celestial que Jesus tinha para dar as respostas. E ele promete conceder também a nós quando precisarmos. Ou seja, se tem alguém aí que quer colocar você em diversas enrascadas a fim de prejudicar a sua imagem, saiba que a mesma sabedoria celestial dada a Jesus ainda é disponível a mim e a você. Só que nós só receberemos dessa sabedoria celestial, nós só saberemos lidar com esses probleminhas se nós estivermos ligados com Cristo. Muita oração, assim como Jesus fazia, muito estudo da palavra, muita conexão com Deus, para que você tenha sabedoria para sair das situações difíceis e ainda manter a sua reputação. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.